Judas, versículo de número 10. Vamos ler o 10, o 11 e o 12. Diz assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Esses são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Versículo 13. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Amém, irmãos? Sentem-se adorando a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, não estou com pressa. Sabe por quê? Porque eu estou animado. Crente pentecostal animado é terrível, né? Ele só tem pressa de ir morar no céu. Não é verdade, irmãos? Mas assim, enquanto Jesus não volta, a gente vai aprendendo a palavra de Deus como ela é. Então, eu estou falando para os irmãos, eu comecei a falar agora da 3ª sessão da carta de Judas, e eu disse aos irmãos que agora os falsos mestres que Judas achou infiltrados no meio da igreja, eles agora começam a ser desmascarados, não é, por Judas. E Judas começa a mostrar, irmãos, como eles não respeitam Deus, não é? Como eles são ali pessoas insubmissas. E eu falei para os irmãos alguns tipos de insubmissão que nós encontramos na carta de Judas. Depois, do versículo 8 ao versículo de número 13, nós vamos ver como se fosse algumas pessoas sendo desmascaradas. E para elas serem desmascaradas, Judas ele começa a fazer alguma série de comparações. E eu hoje, até semana passada, aliás, eu estava comentando com os irmãos algumas coisas sobre Caim. E eu disse, irmãos, o assunto é tão sério que no livro de Judas traz um dos ais da Bíblia, né? Um dos ais da Bíblia Sagrada. Irmãos, antes de continuar, eu quero fazer um pedido a vocês. Não é nada demais não, eu só quero pedir a vocês, nunca se cansem de ouvir a palavra de Deus, viu? Eu lembrei de fazer esse pedido, foi um negócio que eu orei essa madrugada. Jesus, que a minha igreja não se canse de ouvir a palavra de Deus, tá certo? Peça a Jesus, para Jesus cuidar do nosso coração. Vamos lá, não tem endereço certo não, isso aí é uma coisa que às vezes Deus não bota, né, Marilene, uma coisa no coração da gente para falar. Adiantou no meu coração, nunca se canse de ouvir a palavra de Deus. A igreja que escuta a palavra de Deus, ela é muito abençoada, tá certo? Mas aí, dando continuidade, eu disse, ó irmãos, eu falei para os irmãos sobre o ai do livro de Judas. E eu disse, depois do ai, tem a justificativa, porque ai deles. Ai é uma expressão, nesse caso aqui, é uma sentença sendo proferida. Ai deles. Por quê? Aí primeiro, porque eles entraram pelo caminho de Caim. E eu mostrei aos irmãos algumas coisas sobre o caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim que eles entraram? Primeiro, eles prestaram culto a Deus, né? E comparando a Caim, Caim prestou um culto a Deus sem observar os princípios de Deus para o culto. E eu disse aos irmãos, é um perigo a gente prestar o culto à nossa maneira, a gente fazer o culto à nossa maneira. E eu vou lembrar aos irmãos um comentário que eu costumo fazer no curso de teologia, quando eu ensino a disciplina de liturgia. Eu digo assim, irmãos, o problema da liturgia da igreja brasileira foi ter se tornado brasileira. Né? O grande problema da liturgia brasileira é esse, é ter se tornado brasileira, é ter se naturalizado brasileira. Porque enquanto a liturgia for bíblica, Deus está no culto. Se a liturgia não for bíblica, Deus não está.
Isso aí é uma coisa que não tem como a gente fugir, não é? Então, primeiro Caim, ele prestou culto sem observar como Deus queria que ele prestasse o culto. Segundo, eu disse aos irmãos que Caim prestou culto a Deus sem examinar o próprio coração. E também disse aos irmãos que Caim prestou culto a Deus com o coração cheio de ódio e inveja. E também eu disse que Caim, ele rejeitou a exortação de Deus. Deus deu a oportunidade para que Caim se consertasse, mas ele não se consertou. E aí o primeiro ai, a justificativa do ai, primeira justificativa, é que os falsos mestres, eles entraram pelo caminho de Caim. E aí os irmãos entendam o contexto. Ou seja, eles prestaram culto, eles decidiram prestar o culto à maneira deles, semelhantemente a Caim, sem observar os estatutos de Deus, porque eles simplesmente decidiram desrespeitar Deus. A segunda justificativa para o ai, aqui da carta de Judas, é o erro de Balaão. Diz assim, que eles entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Preste atenção que eu quero falar com os irmãos agora, e aqui eu começo o nosso assunto de hoje. O que é o erro, o engano do prêmio de Balaão? É porque, como os irmãos sabem, Balaão, ele foi um homem extremamente ganancioso. E o erro de Balaão foi justamente a sua ganância. A ganância de tentar comercializar o dom e o próprio ministério que Deus deu para ele. Ele tentou, no lugar de fazer para a glória de Deus, ele colocou no coração fazer com o propósito de ganhar dinheiro. E esse é um problema, irmão, não só para a liderança, mas para todos nós. Todos nós. Teve uma época, agora amenizou, não sei até quando, que era terrível. Não sei se os irmãos passaram por isso, que a gente ia chamar um cantor para cantar no congresso, aí tinha uma moda que era, eles diziam, eu cobro R$1.000 mais 500 CD vendido. Tu viveu essa época, mãe? Não sei se os irmãos aqui passaram por isso, mandavam umas caixas de CD e diziam, vocês têm que vender o CD para mim. Isso foi um engano que colocaram na cabeça de muita gente. Isso aí, irmãos, é literalmente o que os falsos mestres estavam fazendo. Mas não é o que eu estou dizendo que eles estavam fazendo, é o que a Bíblia diz que eles estavam fazendo. E a Bíblia chama de engano. Eles entraram pelo engano do prêmio de Balaão. E aí eu estou explicando para os irmãos que o engano do prêmio de Balaão foi pegar o dom e tentar comercializar o dom que Deus tinha dado para ele. Você já pensou, irmãos? Uma vez eu fui cair nessa besteira de gravar um CD de pregação, mas não foi porque eu queria gravar, foi porque eu fui pregar no congresso aqui em Santa Catarina, famoso. E aí quando chegou lá disseram, não, Marcelo, eu deixei de pregar nesse congresso porque eu casei com Thaís, a culpada foi ela. Não quiseram pagar a passagem dela, eu disse, então não vou mais pregar não, só vou se ela for, não é? Aí não preguei mais, pronto. Mas inventaram de gravar um CD. E aí esse CD, só quem comprou foi minha mãe. E aí eu disse assim, aí eu orei um tempo meio frustrado, Jesus, eu prego tão ruim assim, só minha mãe comprou o CD. Aí depois Jesus falou comigo, é porque não se comercializa o dom que Deus dá. Tudo que Deus dá tem que ser para a glória dele, irmãos. Tem que ser usado para a glória do nome de Jesus. Balaão, ele foi um homem extremamente reprovável por Deus. Por quê? Porque ele usou o lado, ele tentou usar a espiritualidade, ou seja, a comunicação com Deus, para obter lucro material. E aí eu vou falar para os irmãos que ainda tem isso nos dias de hoje. E a gente tem que cuidar com essas coisas. Nos dias de hoje ainda tem falsos mestres que trabalham no meio das igrejas para ganhar dinheiro. Você sabia disso? Tem pessoas que elas não entenderam ainda o que é a fé. Elas querem ganhar dinheiro a todo custo. Elas só fazem se for para lucrar. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2,
versículo de 5 a 7, diz assim: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve pretexto de avareza. Deus é testemunho, o apóstolo Paulo falando. Aí ele diz: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, sermos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seu filho. Você vê o apóstolo Paulo, ele diz: a gente podia ser pesado, a gente podia exigir de vocês algumas coisas, porque nós somos apóstolos, mas nós não queremos ser pesados, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é cuidar das pessoas. Pense numa coisa, irmãos, que eu aprendi, entre aspas, a suportar, porque eu fui chamado a atenção pela diretoria da minha igreja, porque eu não queria que fizesse aniversário para mim. Eu nunca quis. Daí o pastor me chamou a atenção, um dia me chamou e disse assim: mas Sérgio, a igreja é assim, ó. Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja. E a igreja quer orar pelo pastor, quer honrar o pastor. Então você tem que aceitar. Porque se você não aceitar, soa como grosseria, estupidez. E eu aceitei, tudo bem, eu aceito, já aceito. Mas algumas coisas eu evito. Por exemplo, eu disse a Thaís, esse ano já eu disse. Quando eu descobri o que eu fazer um culto em ação de graças, foi um irmão abençoado que veio até mim uma semana antes e disse: pastor, eu não estarei no culto que vou fazer em ação de graças pelo Senhor. Tá. Porque eu vou precisar viajar. Descobri, sabia que estavam preparando. Aí eu disse assim: Thaís, pelo amor de Deus, não faça um trono para mim, porque eu não me sinto bem. Não faça um trono. Porque não tem lugares que fazem, né? Prepara um trono, senta o servo de Deus, e ele fica lá, feito o Papai Noel, recebendo presente. Aí eu disse: não faz isso, deixa eu no ministério da igreja, eu vou aceitar o presente dos irmãos, o carinho. É sempre bom ganhar presente, e eu louvo a Deus pela vida de vocês por isso. Mas tem um limite, não tem, irmãos? Tem um limite. Eu não me entendam, estou dizendo que não faça. Eu quero que faça um aniversário maior ano que vem. Eu quero um bolo de 3 metros no mínimo, não disse, para todo mundo comer. Bolo de abacaxi, bolo de pastor, tá certo? E eu quero um bolo de abacaxi. E aí, ó, é verdade. Mamãe Maria, cadê ela? Tá ali. Prepara aí para fazer um bolo de 3 metros no mínimo. Agora é o seguinte, ó, não tem um limite, não é? Eu quero que vocês entendam que é o limite. Eu não quero que soe aquela história de estar pagando o que está fazendo. Eu não estou trabalhando por dinheiro. Eu falei que o dízimo é uma questão de fé. Primeiro que o dízimo não é brincadeira, o dízimo é uma questão de fé, é uma coisa séria. E depois, eu não estou aqui por causa de dinheiro, meu irmão. Eu estou aqui porque eu tenho um chamado de Deus, e o meu compromisso é com essa palavra que eu carrego em minhas mãos. Balaão, ele induziu o povo de Deus a pecar, não é? Induziu o povo de Deus ao lucro iníquo. É assim, irmãos, a palavra de Deus deixa claro que Balaão, além de tentar corromper as pessoas financeiramente, ele tentou induzir as pessoas à imoralidade sexual e a comer de sacrifício de idolatria. Está lá no livro dos Números, capítulo 31, versículo 16. Se você quiser acompanhar, bota lá, menina, na tela para mim, por favor. Vou abrir uma exceção hoje. Eu disse a ela que não botasse na terça-feira, mas por causa do tempo eu vou abrir uma exceção, tá certo? Números 31, 16. Diz assim: e Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. E quando Deus envia a carta à igreja de Pérgamo,
lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, diz assim: tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem sacrifício aos ídolos e praticarem a prostituição. Você observa que o lucro de Balaão, como ele viu, irmão, que o povo de Deus não se engana, porque o diabo sabe que o povo de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aí ele começa, para ter lucro, ele começa a induzir para as coisas erradas. Primeira coisa, Balaão, ele tentou vender o dom de Deus. Quando ele percebeu, sejam sinceros comigo, a gente sabe, sente ou não sente quando é o Espírito Santo de Deus falando conosco. A gente sente paz quando Deus fala conosco. Como ele não conseguiu, o que é que ele começou a fazer? Vou induzir o povo à prostituição, vou induzir o povo à sensualidade, vou induzir o povo a comer do sacrifício da idolatria. Vocês precisam orar por mim, para Jesus me converter. O Senhor, converte o pastor dessa igreja e trabalhe no coração dele, porque eu não sinto paz no meu coração de fazer o São João dentro da igreja. Eu não sinto paz no meu coração de distribuir ovo de Páscoa no dia da Páscoa. Eu não sinto paz no meu coração de tirar foto com o bolo de Papai Noel na época do Natal. Aí eu vejo os crentes dizendo assim: nós não cremos em Papai Noel, cremos no Papai do Céu. Aí vai para a internet e tira foto com o bolo de Papai Noel. Não é? A gente não crê em São João, mas vai ser o rei do milho na escola. Não é verdade? Então, irmãos, a gente é a estratégia de Balaão. Como ele sabe que para trabalhar o lucro na espiritualidade não é fácil, porque o povo do Espírito Santo de Deus testifica, ele começa a induzir para a idolatria e para a imoralidade. Me permitam tocar no assunto pela última vez, eu prometo a vocês, mas eu vi essa semana de novo um desses líderes aí midiáticos que deu me livre disso, não é? De ir para a mídia falar besteira. Disse lá na internet, divulgou um vídeo dizendo: vocês têm a língua grande, porque simplesmente na igreja dele, não é, irmãos? Na igreja dele teve a bateria da escola de samba da igreja, sob a justificativa que ia ganhar alma no carnaval. Irmão, eu vim do Nordeste, meu irmão. Eu vim do meio da folia. Trio elétrico passava na porta da minha casa. É assim, meu irmão. Imagina o mundo, eu já disse agora, o mundo de caixa. Como era ali da mocidade, aí levantou-se esse demônio no meio da mocidade. Mas você deixa a gente evangelizar no Carnatal, deixa a gente evangelizar no Carnatal. Rapaz, vocês não evangelizam durante o dia, passa o ano todo, vocês não querem evangelizar. No Carnatal, baixa o espírito de evangelizador. Não, deixa a gente ir, está certo. Aí que o menino sempre tem um mais engraçado assim, no meio da mocidade, que a gente foi tirar ele lá debaixo da linha do trem. Ele era bem sincero. Aí eu chamei ele e disse: Ivan, vem cá, filho. Você cuidado com essa história de ir para Carnatal. Se eu pegar você dançando no Carnatal, você vai ser disciplinado. Ele disse: tá certo, Maurinho. Quando ele me chamar: tá bom, Maurinho, deixa que eu vou para lá, mas eu sou ser crente. Meu irmão, é praticamente impossível você ouvir aquele mundo de caixa de som e o seu corpo não se balançar. Quer ver um exemplo? Não, aí alguém vai dizer: pastor, é possível. Eu vou dizer que não. Olha o hino 212 sendo tocado na igreja, ritmado, né? Lá, o macho, a machinha. Os guerreiros. Aí você olha a perna dos obreiros lá. Eu vou para a igreja, não, olha para os obreiros. Está tudo assim, ó. Para a grande luta, né? Aí os que seguram a perna, minha perna é crente. Aí vai com a mão. É Jesus, luta. Porque a música, ela mexe com o corpo. Eu fiquei olhando para Ivan de longe, aí eu disse: olha, eu vou ficar olhando para você. Aí eu falei ele do lado do trio elétrico. Quando ele chegou do lado do trio elétrico, ele realmente era engraçado, mas era o jeito dele natural. É aquela batida do som, aí ele sabia assim.
disse, eu quero aquele jeito de andar. Ele disse, não, sai daí, não vou dançar. Maurinho está ali, não vou dançar. Saiu. Balaão tenta trazer isso para a igreja. Está entendendo? Lembre-se que os falsos mestres estavam longe da igreja. Eles estavam infiltrados no meio da igreja. E aqui é um alerta para a gente não permitir. Cuidado, irmão. A gente não pode permitir colar de havaiano dentro da igreja. A gente não pode permitir aquela coisinha, tem uma coisinha que bota luminosa, né? Um colarzinho, que bota no pescoço ou bota no braço dos carnaval. Eu já vi igreja com aquilo ali. Pré-congresso do círculo de oração, as irmãs com uma pulseirinha colorida, aí apagou a luz, tudo. Eu digo, eita, Jeová, chega aqui, Balaão. Não é? É verdade. Não, irmão, vocês estão entendendo a sutileza da coisa? Quando não consegue pelo lucro, começa a querer inserir a idolatria. É verdade. E a prostituição, e a indução para as coisas sensuais. Não me tenha por filho de Belial, mas aqui Judas está alertando a igreja, desmascarando os falsos mestres. Vou terminar essa história. A gente tem nos dias de hoje, irmãos, pessoas que mudam a mensagem para, não é verdade, para tentar o lucro. Essa mensagem que eu estou falando para vocês na terça-feira, não é todo mundo que fala, não. Não, irmão, isso aqui não faz sucesso para quem não é crente, não. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que entenderam que isso é loucura para os que perecem, não é? Mas isso aqui é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vocês já compreenderam isso, por isso que eu falo essas coisas aqui. A motivação dos falsos obreiros era o lucro. Eles exploravam o povo para arrancar até o último centavo. Eles não se importavam, irmão, com a miséria do povo. Não, vai lá, que não importa não. Não importa que eu esteja bem, é que eu esteja no lucro, é que eu esteja no luxo. É uma das características do falso mestre, o caminho de Caim e o engano do prêmio de Balaão. Porque isso tem um limite. Até a hora que Deus pesa a mão. Aí a Bíblia ela diz para a gente, ela consola. Não tenha inveja dos que praticam, aliás, não se perturbe com os que praticam iniquidade, nem tenha inveja dos que enricam ilicitamente, porque cedo ou tarde Deus vai ter com eles. A mão de Deus pesa. A terceira coisa diz assim, e pereceram na contradição de Corá. Preste atenção que eu vou falar para vocês rapidamente isso aqui. Qual foi a contradição de Corá? Corá ou Coré, tá certo? Dependendo da versão da Bíblia, a minha fala Corá, mas tem algumas versões que falam Coré. Tem problema, é a mesma pessoa. Depois eu explico o porquê dessa mudança. Não é? Coré, qual foi a contradição de Coré? A contradição dele, irmãos, foi se rebelar contra a autoridade de Moisés. Só que tem um detalhe: quem colocou Moisés lá não foi o próprio Moisés. Quem colocou Moisés lá foi Deus. Você lembra quando o apóstolo Paulo ele teve um encontro com Deus? Que foi o que Jesus disse para ele naquele encontro: Saulo, Saulo, porque tu me persegue? Porque Saulo não estava lutando simplesmente contra a igreja, ele estava lutando contra o próprio Deus. Quem coloca a mão no servo de Deus e questiona, não é, irmãos, qualquer coisa relacionada à fé de um servo de Deus, na verdade ele está questionando o próprio Deus. Porque foi Deus quem colocou todos nós aqui, concorda? Corá, ele se levantou contra a autoridade de Moisés e Deus julgou ele. Aí você vai entender o perigo da atitude dos falsos mestres. Isso aqui é importante. É assim, uma vez numa dessas igrejas aí que eu passei, vou pegar o círculo de oração, vou mexer com vocês hoje. Dividimos o círculo de oração masculino e feminino. Eu vi as irmãs no congresso, pagaram tudo, era junto o congresso. As irmãs trabalharam, fizeram cantina, tudo, e pagaram tudo. E os homens não pagaram nada.
E aquilo me perturbou. Aí eu fui lá nos homens e disse assim ao irmão: irmão, eu estou vendo as irmãs se esforçando, fazendo cantina, vendendo roupa, como é que chama, irmã Neuza? O bazar, fazendo bazar, e se esforçando, fazendo pão, e eu não estou vendo os homens fazer nada. Aí o irmão disse assim para mim: pastor, é porque o nosso dinheiro está bem guardadinho, deixa as irmãs gastar o dela. Aí fez assim com a mão. Aí eu disse assim: não, senhor, as irmãs pegaram o dinheirinho da mensalidade do congresso delas e pagaram a festa. Eu sei porque elas me disseram: pega o dinheiro do caixa e entregue agora, em nome de Jesus. Seja honesto, rapaz. Aí ele pegou e disse assim: eu provo ao senhor que enquanto eu for tesoureiro daqui, não sai um centavo para ajudar na festa. Eu disse: então tá certo, a partir de agora o senhor não é mais o tesoureiro. E devolvo o caixa e tudo. Aí foi devolver. Eu falei: pastor, é mal. Eu disse: não, se o seu problema resolve tirando você. Pronto. E agora? Isso é exemplo para a gente. Você sabia que Deus pode fazer isso com a gente? Sabia que Deus pode fazer isso com qualquer um da gente? Porque Coré ousou se rebelar contra alguém que Deus colocou. Sabe o que foi que aconteceu, meu irmão? Foi que Deus o julgou. E a história de Coré está lá em Números 16. Não dá tempo eu relatar Número 16 para vocês. Porque Coré e seus seguidores, eles não estavam satisfeitos com a liderança de Moisés. E eles cometeram o erro de rejeitar a liderança de Moisés e se levantar rebeldemente contra ele. Cuidado, irmãos, com isso. Quando a gente está submisso a um líder, às vezes a gente não entende o que o líder faz. Eu não contei para vocês, mas eu tive um pastor semi-analfabeto. Até essa parte eu contei, sabia só assinar o nome. Mas um dia o irmão recebeu a indenização do emprego, foi demitido e recebeu R$2.000. E foi falar com ele: pastor, o que é que eu faço com esses R$2.000? Ele olhou para o irmão com aquele jeitão exaltado assim, aquele pastorzão já antigo. Aí disse: andou com os pioneiros, tudo. Aí olhou para o irmão e disse: compre diário. Irmão, o que, pastor? Compre diário. Um absurdo. Não é? Como é que eu ia pegar R$2.000 e ia comprar tudo diário? O que é que ele faz com tanto alho? Aí ele disse: mas o pastor mandou, eu não aceitei. Eu me revoltei, esse pastor não é de Deus, não sei o quê, mas foi lá e comprou. Quando chegou em casa, a mulher dele ficou com raiva: cadê o dinheiro, os R$2.000 para a gente comprar as coisas que está faltando? Ele disse: comprei diário. Chegou com um monte de caixa de alho. E quem mandou você comprar alho sem doidor foi o pastor. E a mulher disse para a mulher, pegou o menino e disse: quando você fica aí com seus alhos, seu pastor, que eu vou embora de casa. Foi embora de casa. Aí o homem disse: se sentou na frente de casa, ficou olhando para aquele alho. Jesus, o pastor mandou comprar R$2.000 de alho. Naquela época era muito alho. E o que é que eu vou danado eu vou fazer com R$2.000 de alho? Aí ele disse: daqui a pouco passou um homem na rua e disse assim: esses alhos é para vender? Aí ele disse: é para vender. Quanto você está pedindo? Aí ele disse que colocou um preço lá na caixa de alho. Aí o homem disse: pronto, eu vou levar tudo. Ele disse: os R$2.000 que eu investi, eu lucrei o dobro. Aí eu peguei, fui lá na Ceasa e comprei mais R$2.000 de alho. Deu certo o que o pastor mandou. Daqui a pouco, sabe quem é o homem hoje na cidade? O rei do alho. Fornece alho para o Nordeste inteiro. É o rei do alho. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: não parece um absurdo? Não dá vontade de se rebelar contra? Mas é o seguinte, irmãos: quem tem negócio com Deus tem que estar preparado para Jesus chegar perto de Jesus e dizer: Jesus, eu estou cego. E esperar que Jesus diga assim: seja curado da visão. Mas Jesus vai cuspir no chão, vai fazer uma laminha assim e vai passar nos olhos. Não é? Tem que estar preparado. Eu estou esperando que seja curado. Aí Jesus vai, cospe no chão e passa. Que negócio é esse, ceboso? Foi Jesus, criatura, que fez. Foi Jesus que fez. É melhor obedecer
É melhor ficar no lugar, porque a gente não sabe se é alguém constituído por Deus, por mais absurdo que pareça, mas é de Deus. Quer ver uma coisa? Que a gente tem que ter cuidado com a ciência, com a nossa ciência. Por exemplo, tem que ter cuidado. Vou dar um exemplo aqui, a música. Você imagina, esse menino tudo entende de música. Sou mais fraco, tem música aqui. Tudo, a gente canta e fica olhando a nota musical se está saindo corretamente. Mas você sabia que é um erro ao subir alguém para cantar aqui, errando o hino, e alguém dá risada? Sabia que é um erro isso? Sabia que está correndo o risco de Deus julgar? Da mesma maneira, você está entendendo a aplicação dos falsos mestres, não é? Porque assim, a pessoa que faz isso, ela corre o risco de Deus julgar. Porque quem chamou o irmãozinho para cantar, ele tem todo o poder, ele sabe por que chamou. E vocês estão cansados de ouvir pessoas que não cantam com técnica, mas a glória de Deus cai. Não é verdade? E pessoas que sabem tanto, na verdade não acontece nada, é como um sino vazio batendo ao vento. Eu estou falando, são os músicos daqui. Uma vez eu fui pregar num lugar, e era eu pregando, e duas pessoas lá por trás de mim. O que é isso? Isso não está na Bíblia. Começava o nome. Por isso, se eu disser assim, irmãos, abra a Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu João Marcos, vai enrolar algumas pessoas porque elas não sabem que o nome de Marcos é João Marcos. Isso a gente fala quando começa a pregar. A gente diz, abra a Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Foi o que eu disse. Quando eu comecei a pregar, eu disse, irmão, João Marcos, ele não foi um dos discípulos. Aí começou o questionamento atrás de mim. João Marcos? Meu Deus! Onde ele foi buscar isso? Lembra quando a gente estava falando dos princípios? Que eu disse assim, cuidado, porque tem o princípio do irmão mais fraco. Se por causa da tua ciência vier um escândalo sobre o irmão mais fraco, você, meu irmão, vai ser culpado. Sabe por quê? Porque por ele Jesus derramou sangue na cruz do Calvário. Coré, ele ousou se levantar contra alguém que foi constituído por Deus. O argumento, né, irmãos, de Coré, Datã, Abirão, e lá os 250 homens lá, ele tinha um tom espiritual. Porque ele não estava se levantando contra um homem qualquer, ele estava se levantando contra alguém que Deus colocou. Uma vez tinha um irmão, lá em Pernambuco tem um irmão chamado Josemir. Lá em Abreu Lima, Josemir, ele tem um sapato que eu acho que em lugar nenhum do Brasil tem alguém com aquele sapato. É desses homens que canta animado, faz umas coreografias quando canta. Então o pastor Roberto diz assim, irmão, ninguém tenta imitar Josemir, porque o que ele faz só ele pode fazer, o mistério de Deus. Então ele começa a cantar e tem um negócio que faz. E lá atrás dói no ouvido a pancada do sapato dele. Josemir, irmãos, é um homem simples. É um homem que testemunhou, que estava com fome, e de repente veio um cachorro trazendo um galeto para ele. E ele lavou o galeto, entrou dentro de casa e disse à mulher, Jesus mandou o nosso almoço. É um homem simples que dá esse testemunho. Mas sabia quem colocou Josemir na igreja foi Deus? Sabia, irmão? Sabia que todos nós que estamos aqui, quem colocou foi Deus? Então eu estou dizendo aos irmãos, cuidado, porque os falsos mestres, eles entraram, pereceram na contradição de Corá. Corá se sentia tão grande que ele ousou se levantar contra o servo de Deus chamado Moisés. Sabe qual foi o resultado? Está lá em Números capítulo 16, versículo do 31 ao 33, que diz assim, ó, e aconteceu que acabando Moisés de falar, presta atenção no que aconteceu. A terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação.
Você observa que os falsos mestres, eles também se rebelaram, aliás, contra a autoridade dos apóstolos. Eles se rebelaram contra o próprio Deus. Porque você imagina, irmão, todo mundo aqui crê que Deus vive? Todo mundo crê que Deus é vivo? Então, quando alguém ousa se levantar e fazer qualquer coisa que não é da vontade de Deus, Deus está olhando porque Ele é vivo. E o risco que a gente corre é o que, irmão? O abismo se abrir e a gente ser engolido. Agora, essas pessoas, os falsos mestres, são sutis. Eles se infiltram no meio do rebanho para causar confusão, disseminar suas heresias. Quer ver? Eu vou falar um exemplo prático. Você já viu uma pessoa fofoqueira? Uma pessoa que gosta de fuxico. Ela não tem temor a Deus. Vou falar, não tem temor a Deus. Sabe como age uma pessoa fuxiqueira? Eu vou dizer que eu já lidei com vários. Não estou dizendo que tem aqui, mas eu estou dizendo que tenham cuidado. Ela age assim, ó. Ô, Jonathan, como é que está a tua esposa? Nem foi o que aconteceu com ela. Foi o que ela fez com tu, para tu ir no hospital. Né? Na verdade, confessa que ela te deu um golpe de karatê. Tu inventou o problema renal. Ou seja, a pessoa fuxiqueira, ela vai lá, se faz de amigo, é o falso mestre. Faz de amigo, abraça, quer saber tudo da vida das pessoas, da dela não conta nada. Mas das pessoas quer saber e sai, ó, destruindo. Não tem temor a Deus. É a contradição de Coré. Pastor, não tem nada a ver. Tem, meu irmão. Não tem um pingo de temor a Deus. Porque as mata assim por prazer. Eu estava lembrando do dia que eu fui batizado no Espírito Santo, para eu terminar. Irmão, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Fábio, eu nunca esqueci aquele dia. Eu na fila, foi em julho de 2004. Eu na fila, lá no Templo Central de Natal, da nossa igreja de Natal. A Orquestra Filarmônica Evangélica Gênesis tocava em 187. Nunca esqueci aquela cena. Aquele hino que é tocado no funeral, não é? Mais perto quero estar. É hino de funeral. Tocava aquele hino naquele dia, naquela tarde. E eu estava na fila para ir para o tanque batismal. Ali eu comecei a sentir uma alegria tão grande no coração, que na fila, antes de chegar no tanque, eu fui batizado no Espírito Santo. Quando eu cheguei no tanque para ser batizado, falando em outras línguas, chorando desesperadamente, quem me batizou foi o pastor Abdenego Xavier, que hoje é o pastor lá do Parnamirim. Me batizou em águas. E quando ele me ergueu dentro das águas, eu nunca esqueci aquela cena. Todo mundo que estava ali estava falando em outras línguas. Uma das cenas mais bonitas que eu já vi. Mas eu já fui pregado num lugar que veio um homem, e o homem, eu pregava no congresso de mocidade, é assim, congresso interior do Nordeste, vai longe, culto. Eu já pregava mais de 2 horas ali. Pregava, eu culto estava uma bênção. Aquele dia Deus estava derramando uma glória no meio da igreja. E levantou-se um homem. E aquele homem veio marchando lá de trás. E ele, quando eu dizia assim, Deus, ele rodava e aquele negócio todo. E eu sou pentecostal, eu gosto do movimento. Mas eu não estava me sentindo bem com aquilo ali. Não estava me sentindo bem. Era uma coisa que incomodava. Ele ia, profetizava na cabeça dos irmãos e fazia um movimento. E no meio ao Pentecoste, ele foi se passando, mas aquilo não estava me fazendo bem. Daí levantou uma irmãzinha lá de trás, veio. Aí bateu no meu ombro aqui, ela pequenininha. Aí eu peguei e fiz assim. As irmãs do círculo de oração ficam ali de frente para a gente. Se a gente tiver temor, elas estão lá, de frente para a gente. Aí ela veio, bateu, fiz assim. Aí ela disse assim, irmão, está uma bênção. Mas faça o que Deus está mandando. Eu disse, amém, irmão, amém. Continuei pregando. Aí ela pegou e ficou do meu lado. Aí disse assim, para que tu saibas que eu sou Deus.
vai lá naquele homem, ele estava assim do lado esquerdo, vai lá naquele homem e manda ele calar a boca. Aí eu disse, amém, mano. Fiquei por aqui pensando, pregando aquela glória de Deus. E eu dizia, não, Deus não manda ninguém calar a boca. Aí a irmãzinha chegou lá no meio da igreja e fez assim com os braços. Voltou. E veio marchando em minha direção. E chegou onde eu estava e disse assim, vai lá no homem e manda calar a boca. Eu disse, amém, irmã, é aquele homem lá. E eu fiquei ali quieto. Da irmãzinha foi, chegou lá no meio da igreja, virou de novo. Não, eu vou deixar ela vir a terceira vez, porque eu vou pagar o preço. Aí eu fui lá, botei o blazer assim, estava com o blazer aberto, já faz mais de 2 horas pregado, tem a mão na cintura, cheguei lá no homem e dei um grito. Cala a boca! Dei um grito mesmo. Cala, não vou dizer algo para não assustar o menino, estão dormindo ali. Mas sabe que aquele homem, sabe a glória de Deus que estava na igreja por mais de 2 horas? Apagou o fogo. Ficou aquele clima pesado na igreja, aquela coisa que ninguém dizia mais nem um amém. Aí eu olhei para o homem chorando lá, caiu num pranto, se prostrou no chão chorando. E eu dizendo, acabei a vida do homem, não, vou parar aqui. Amém, Deus abençoe. Para variar, quando o pastor pegou o microfone, o pastor da igreja, disse, irmãos, vamos orar por Mário Sérgio. Mário Sérgio é um jovem abençoado, pregador, já pregou outras vezes para a gente aqui, mas às vezes a gente fala além do que Deus manda. Jesus, eu não acredito que ele está dizendo isso. Às vezes a gente faz além do que Deus manda, e eu procurando um lugar para sair, não tinha. E ele disse, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Terça-feira é o culto de ação de graça. Aí quando colocou a igreja, ficou de pé, o homem veio assim para frente, pastor, deixa eu falar. Aí ele disse, não, irmão, terça-feira eu dá seu testemunho, amém. Ele disse, pastor, eu tenho que falar agora, senão eu morro. Aí o pastor disse, bem rápido, irmão, bem rápido. E eu, meu Deus, que o homem vai dar um troco agora, eu não quero me calar. Daí o homem disse assim, eu quero dizer aos irmãos que nessa igreja habita um Deus vivo. E começou a sair os amém fraquinho, como vocês deram agora, de novo. Aí ele disse assim, porque eu estava na igreja, sem ser batizado no Espírito Santo, e imitando as coisas de Deus. Eu estava na igreja, profetizando sem ter profecia, falando língua estranha sem ser batizado no Espírito Santo. Eu estava na igreja dizendo que estava vendo anjo sem ver anjo. E fazendo muita coisa sem ter motivo para fazer. Aí ele disse, aí hoje quando eu fui sair de casa, minha esposa disse assim a mim, meu filho, hoje é congresso. Você não vai ficar com aquela meninice que você fica fazendo na igreja. Aí ele disse assim, eu vou sentar no primeiro banco, vou gritar, vou pular, vou girar, vou profetizar, sem ser batizado no Espírito Santo. E se o Deus daquela igreja realmente é vivo, ele vai usar o pregador para vir e me mandar calar a boca no meio da igreja todo dia. Sabe o que aconteceu com ele naquele momento? Sabe o que aconteceu com ele? Ele começou a chorar assim na frente. Aí o pastor já olhou para mim chorando. Começou glória a Deus de novo na igreja. A chama acendeu outra vez. Aí ele começou a chorar desesperadamente. Daqui a pouco ele começou a fazer assim com a mão. Daqui a pouco ele começou a dar uns pulinhos. Sabe o que aconteceu? Jesus batizou ele no Espírito Santo. Mas pastor, por que o senhor está contando isso? O senhor viu alguém brincando aqui de Espírito Santo? Não, não vi ninguém brincando. E longe de mim julgar ninguém. Porque se for de Deus permanece, se não for se acaba. Agora eu só estou dizendo, eu estou ensinando para a gente não copiar o exemplo dos falsos mestres, né? Porque quem faz isso não tem temor a Deus, irmão. Mas chega um momento que Deus julga. Chega um momento que Deus julga. O que eu quero dizer é o seguinte: não entre pelo caminho dos falsos mestres. Entre pelo caminho de Jesus. Porque pelo caminho de Jesus ninguém perece. Pelo caminho de Jesus não vai abrir um buraco para enterrar ninguém vivo. Pelo caminho de Jesus não. Eu vou com minha simplicidade. Vou dobrar o meu joelho, vou clamar o sangue de Jesus
e Jesus vai me batizar no Espírito Santo. Jesus vai me encher da glória dele. Não é verdade, irmão? Eu vou dar glória a Deus sentindo verdadeiramente a presença de Deus. Vou dizer, não entre no caminho da contradição de Coré. Porque é perigoso, meu irmão. É perigoso. Vá pelo caminho da Bíblia. Não existe caminho alternativo, não. Vá pelo caminho da Bíblia. Depois, não hoje, depois. Eu passei uns minutinhos hoje, vocês vão me perdoar, porque eu não costumo fazer isso. Depois, o apóstolo, aliás, Judas, depois, ele não era apóstolo, esse Judas, ele vai fazer 4 comparações. E essas 4 comparações, elas são muito interessantes para a nossa edificação espiritual. Eu só quero que você tenha uma certeza para eu terminar agora em definitivo. Quem lhe colocou onde você está foi Jesus. Quem lhe colocou aonde você está foi Jesus. Todos nós. Quem lhe colocou aonde você está foi Jesus. E eu quero que você entenda que quem se levantar contra você está se levantando contra o próprio Deus. Porque quem lhe colocou aí sabe por que você está aí. Agora só tenha certeza, quem colocou foi Deus. Quem colocou foi Deus. Há tempo de falar e tempo de ficar calado, não é? Há tempo de tantas coisas. Está lá em Eclesiastes capítulo 3. Não vou citar por causa do tempo, mas eu só quero que você entenda e nunca abra sua boca para duvidar. Quem lhe colocou aí foi Deus. E quem tenta contra a sua vida está tentando contra o próprio Deus. Mas eu não estou dizendo isso para você ficar com espírito de vingança. Estou dizendo isso para você descansar o seu coração. Pastor, será que tem um falso mestre do meu lado? Eu só quero que você fique na sua posição, porque se tiver, Deus vai pesar a mão sobre a vida dele, em nome de Jesus. Deus vai pesar a mão sobre ele. Coloque-se de pé nesse momento para nós orar.